pessoal, eu sou Fátima Carvalho, estou aqui mais uma vez no Pet Art com Lamax, hoje com uma sugestão de uns quadrinhos, ó, que eu coloquei numa moldurinha de gesso, e aí num tema, né, super atual agora, de abacaxizinho e cacto, tá? Então uma ideia legal que mostra que o quilling pode ser aplicado no que você quiser. Então tá na moda, eu vou fazer uma embalagem, vou fazer uma lembrancinha, eu posso inventar sem ficar presa naquelas primeiras formas, né, que a gente aprende no quilling, que é a gotinha, a folhinha, o triângulo, o rolinho, né, mais tradicional. Eu também posso inventar os meus formatos e criar as figuras que estão na moda, e para aplicar em embalagens, quem já trabalha com festa, é um diferencial na sua peça de cartonagem, na sua peça de scrap festa, então é mais uma ideia, tá? Então hoje esse abacaxizinho e esse cactozinho aqui na moldurinha de gesso. Essa é a ideia da moldurinha de gesso que eu encontro em casas de material para artesanato, mas que poderia ser uma de MDF ou até mesmo do próprio papel, tá? Que eu poderia montar uma moldurinha. Aí eu achei bonitinho esse aqui e coloquei na de gesso, tá? Então o que eu vou fazer? Para montar o abacaxi, ó, então quando você começa a criar com o quilling, você já começa a imaginar. Então o que eu observo aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho os formatos, ó, de balõezinhos aqui que formam o miolo aqui do abacaxi. E aqui como se fossem folhinhas. Então qualquer desenho que eu veja, eu já posso pensar em que pecinha que eu vou compor para formar essa figura, tá? Então aqui no caso a gente vai fazer balõezinhos, ó, tá? No amarelo, que vai começar a formar um abacaxizinho. Então eu vou pegar a tirinha amarela, Lamax já vem com as tirinhas cortadinhas, tá? No pacotinho, com um tamanho bom de 40 centímetros, que rende bastante. Aí nesse caso aqui eu vou usar meia tirinha para cada parte do abacaxizinho aqui, tá? Então já vou cortar aqui ao meio de novo e de novo. Então vou precisar de várias partes para compor o abacaxi ali, tá? Então eu cortei aqui, já deixo tudo preparado e vou começar a enrolar. Então com a ferramenta para quilling aqui, sempre na pontinha para começar a enrolar, para o miolinho ficar mais bonitinho, tá? Aí eu enrolo, com uma leveza na mão, porque sempre que eu vou dar formato, eu tenho que soltar o rolinho e para o rolinho soltar, eu não posso apertar tanto na hora de enrolar, tá? Então aqui, ó, soltei. Aí eu vou usar essa medida aqui, ó, de rolinho, para eles ficarem do mesmo tamanho, tá? Então fiz um aqui, tiro, vou colar a pontinha. Então eu tenho tanto essa reguinha aqui que me dá apoio para rolinhos maiores e já tem esse gabarito aqui de medida para os círculos, como eu tenho o gabarito também, que eu não tô com ele aqui agora, mas é um gabarito que já vem com alguns formatos e os círculos para eu medir, para ter as pecinhas num padrão, tá? Então aqui uma, outra, enrolo, solto e vou medir aqui pra ficar do mesmo tamanho, tá? Então aqui, ó, eu tenho um padrão aqui que vai me dar o mesmo tamanho de círculo para depois eu formar as pecinhas do abacaxi. Então fechei aqui. Aí eu vou dar um formato diferente, ele é um balãozinho, ó. Então eu aperto aqui como se fosse uma folhinha, e aí eu dou uma pressionadinha, ó, para fazer um outro vinco aqui no meio e formar um balãozinho, tá? Então aqui um balãozinho, outro, então belisquei de um lado, do outro eu tenho como aquela pecinha tradicional da folhinha. Mas aí eu vou dar uma empurradinha e vou ganhar um vinco aqui no meio, que vai formar o balãozinho. Então eu tenho dois balãozinhos, mais um aqui, que vai formar um balão maior, que é o centro do abacaxi, tá? Aí eu vou colar os encontros, ó. Então toda lateralzinha aqui que vai se encontrar com a outra pecinha, eu passo cola, tá? Aqui.
aqui, eu vou colando sempre os encontros aqui, tá? Então, onde as pecinhas vão se encontrar, eu passo cola, tá? E vou encaixando aqui, ó. Então, os 4 balãozinhos vai me dar um balãozinho maior aqui, que vai ser o centro aqui, ó, do abacaxi. E aí, pra ele ficar mais oval, assim, né, mais arredondado, eu vou completar com as pecinhas nos 4 lados aqui. Então, o que eu vou fazer? Enrolo com leveza, porque eu vou precisar soltar para moldar o rolinho. Tiro, solto aqui e aí colo a pontinha. Aí que formato eu vou ter? É como se fosse uma meia lua, ó, que eu vou encaixar ali na face do balãozinho maior que eu formei com os 4 balãozinhos menores, ó. Então aqui eu vou precisar de 4 desses, enrolo. Então sempre que eu vejo um desenho, eu vou imaginar que formato de pecinha eu vou precisar para formar essa figura. E aí eu vou inventando. Então solto, colo a pontinha aqui e faço o formato de meia lua. Então 4 vezes essa, mais 2, que uma ficou menorzinha ali, eu vou fazer de novo. Então aqui, enrolo, tiro, solto aqui e colo a pontinha. O Killing vem crescendo muito, a procura por aulas, né? O interesse de repente despertou e tem aumentado muito. Por quê? Porque é uma técnica barata, que eu uso pouco material e que dá para fazer muita coisa. É um encantamento, assim. Então quem começa com o Killing, eu falo que o bichinho morde assim mesmo, que não quer mais parar de enrolar, porque dá pra ver o tanto de coisa que você pode fazer com papel e com esses rolinhos. Então, desde coisas mais pequenininhas, artesanais, para a criança levar para a escola, presentear o professor, até quadros enormes, mais artísticos mesmo. Então, é muita coisa que dá para inventar com o Killing. E as ideias vão surgindo. Quanto mais você fizer, mais vai despertar ideias e você vai querer fazer outras coisas e ir avançando. E é o que eu quero com essas aulas aqui. E trazendo, né, umas pecinhas um pouco mais elaboradas com o tempo, para vocês já irem partindo para outras coisas mais legais com o Killing, além só daquelas primeiras forminhas. Então é despertar as ideias mesmo. Então aqui eu colo as 4. Aqui. E aí eu vou ter um formato, ó. E como é que eu vou deixar isso aqui um pouco mais oval no formato do abacaxi? Vou pegar outra tirinha amarela inteira e vou envolver toda essa parte aqui, tá? Então eu passo um pouquinho de cola aqui na ponta da tirinha, prendo aqui no comecinho, ó, e vou envolver toda essa peça aqui, ó, dando uma leve pressionadinha para ela ficar um pouco mais ovalada aqui, ó, tá? Então envolvo até o final, como se fosse um mosaico. Eu tô criando aqui com as pecinhas com os rolinhos de papel, dando forma, e aí eu crio uma peça maior, ó, tá? E colo aqui. Então aqui eu já tenho o corpo do abacaxi, tá? Aí as folhinhas não tem segredo, é aquelas mesmas folhinhas que a gente já fez. Pra quem nunca fez, é simples. Então eu vou dividir a tirinha aqui em 3 partes. Vou enrolar. E vou dar um formato de folhinha, tá? Então tiro, solto aqui, colo a pontinha e dou um formato aqui de uma gotinha, uma folhinha um pouco mais alongada, tá? Que vai formar aqui a coroa do abacaxi. Aí eu posso pôr mais, menos, também não tem regra, não precisa seguir exatamente como o meu não. Você pode ir criando, colocar mais, colocar menos, um pouco maior aqui ficou um pouco menor. E aí tá o abacaxizinho super fofo de Killing.
Eu posso deixar ele solto aqui, né? Eu colo aqui essas partes e tenho ele solto como um imã de geladeira, uma caixinha, fazer ele maior, um quadro maior, né? E ir emendando as tirinhas e ter uma peça maior. E essa foi uma sugestão nessa mini moldurinha aqui, que fica super fofo para decorar a casa, super bonitinho. Aí uma outra ideia é um cactozinho aqui, ó, que também vai na mesma linha do abacaxi aqui de figuras que estão em alta agora. Então a gente vai fazer um cactozinho aqui. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, para esse vasinho eu vou precisar de uma peça um pouquinho maior. Então aquilo que eu sempre falo, eu preciso maior eu emendo, eu preciso diminuir eu corto. Então aqui eu vou emendar duas tirinhas, duas aqui e até três aqui, porque eu preciso de um vasinho um pouquinho maior, tá? Então 3 tirinhas. E emendei, ó. Pra emendar sempre um pinguinho de tirinha na ponta aqui, tá? Um pinguinho de cola aqui na ponta da tirinha. E aí eu tenho uma tira mais longa que eu emendei 3 aqui, ó. Essa tirinha eu vou precisar de um pouco mais de apoio pra ela. Então eu vou usar essa outra reguinha aqui, em que eu tenho um apoio pra escorar o meu rolinho para as voltinhas ficarem mais alinhadas, tá? Então a mesma coisa, só que aí eu tenho esse apoio aqui, ó, que eu vou ajeitando. E o meu rolinho fica bem alinhadinho, retinho, ó, tá? Enrolo, 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 enrolo. E a tirinha longa, ó, eu vou ter uma pecinha um pouco maior do que a que geralmente eu uso. Então, vou apoiando aqui, pra esse rolinho não ficar dançando, tá? Enrolo, ó, e vou apoiando. Enrolo, enrolo. E apoio aqui. Terminei, eu tiro. E aí eu vou dar uma leve soltadinha, bem pouquinho mesmo, não vai ser aquele rolinho solto que eu costumo fazer, é um pouquinho menos, é uma leve soltadinha só para eu conseguir dar o formato de vaso, tá? Essa também é uma outra forma que não vem geralmente naquelas primeiras aulinhas de quilling. É uma forma que eu vou criar, então é como se fosse um triângulo aqui, ó, só que eu tenho um pezinho, então eu apoio aqui, ó, para eu ganhar o formato de vasinho, tá? Então são formas que geralmente não são fixas, assim, não é um quadrado, não é um triângulo, é a forma que eu preciso. Eu quero um vasinho, como é que eu vou imaginar um vasinho? E aí é o formato que eu vou dar para o rolinho aqui, tá? Eu brinco é como se fosse com as crianças, sempre que eu dou aula para criança eu falo isso, é como se fosse uma massinha. Você pode ir brincando com esse rolinho aqui e dar o formato que você precisa para o desenho que você vai inventar aí. Aí a mesma coisa eu vou fazer, ó, aqui no caso eu usei 3 tirinhas verdes e fiz também a mesma coisa, um rolinho fechadinho, aqui com 2 e aqui com 1, ó. Então o diferencial do tamanho é quando eu emendo e quando eu uso uma só, 2 e 3, que vai me formar o cacto aqui, ó. Então eu colo aqui. Depois eu venho com uma maiorzinha aqui, uma menorzinha e aqui outra menorzinha também. E aí já forma o cacto. Tá? Então aqui 3 tirinhas, aqui 2 e aqui uma em cada. Então essa coisa de tamanho, eu sempre falo, é só ir testando. Eu preciso de uma peça maior, eu vou usar mais tirinhas, eu preciso de uma menorzinha, eu vou cortando as tirinhas, tá? E aqui essa ideia super bonitinha dos quadrinhos na moldurinha de gesso para decorar a casa com os apliques em quilling. Foi mais uma ideia de quilling que eu trago para vocês aqui e como sugestão, então agora nessas próximas aulas, de sempre despertar ideias em vocês e ver que o quilling pode ser aplicado de diversas formas e pode dar pra gente criar muita coisa com esses rolinhos, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu volto com outras aulas.